Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo / episódio do De Carona Podcast. Podcast onde eu estou dirigindo e você está de carona comigo aqui do lado do banco aqui, do meu lado. E eu tenho um assunto interessante para contar, cara, que é sobre liderança, né? Sobre liderança, e como vocês sabem, eu trabalho em TI, né, na área de tecnologia, e esse é um dos assuntos que eu gosto de abordar também aqui, tanto no canal do YouTube quanto também no podcast, né? Eu acho que é interessante. Deixa eu fechar aqui porque vai fazer barulho, porque eu ainda estou preso no trânsito. Parece que não, galera, mas tá 21 graus agora. Meu Deus, que diferença. Esses dias que tá começando a ficar mais quentinho, né? Dá uma grande diferença. Até mesmo porque a gente tá terminando o inverno. Então as temperaturas, elas oscilam bastante. Então, por exemplo, semana passada tava -2, -3. E agora, tá com 21. São 4 horas e 13 minutos. Eu acho que esse é o pico, né? O pico de estar... Nossa, por que será que aumentou aqui? Mas enfim, eu queria trazer um assunto interessante que é a respeito de quando a gente não concorda com uma decisão, mas tem que normalmente acatar ela e de fato fazer acontecer. E por que eu vou falar sobre isso? Porque esse é um comportamento que ele é fundamental para você se desenvolver na sua carreira. E eu não conheço nenhum líder ou nenhum gestor que não tenha ela, ou um gestor bom. Porque às vezes no mercado a gente encontra algumas pessoas que... Nossa, tá muito forte isso aqui. Às vezes a gente encontra algumas pessoas que, são bem ruins e é o jeito delas, e tem que ser o jeito delas, e não escuta os outros, enfim, é bem difícil isso acontecer. Mas um movimento saudável e natural de acontecer com pessoas maduras, né, com líderes maduros, é você entrar em uma situação de que de fato ajuda o outro no sentido de argumentos, no sentido de ponto de vista diferente, no sentido de desafio. Então é normal um líder desafiar o outro, né? No sentido de, você está com essa decisão, mas você considerou esse outro ponto e tal. Então é natural você entrar nessas discussões. Uma diferença que eu vejo é que às vezes quando a gente está... que acontecia comigo também, obviamente, né? É que quando a gente está conversando com os desenvolvedores e tal, com as pessoas que estão mais, né, direto programando, enfim, as pessoas que não evoluem na carreira são normalmente as pessoas que não, como que eu posso falar? Elas não se posicionam. Então, tá tudo bem, gosto assim, gosto do que eu tô fazendo, ou se você faz alguma decisão e fala pra ela que, claramente vai impactar negativamente, por exemplo, o trabalho dela, tá tudo bem, não, beleza, tal, não contrapõe a decisão, não contrapõe a liderança. E o oposto também é verdadeiro, né? Quando a gente tá entrando nessas discussões, por exemplo, com arquitetos de solução, normalmente eles questionam mais, mas por que isso? Você considerou aquilo, tá. Então você vê que devido à senioridade das pessoas, mais questionadoras e mais de opiniões, né, as pessoas são. Inclusive eu fiz um vídeo no passado, eu vou até deixar no e-card aqui, me lembrem de colocar no e-card, porque às vezes eu tô falando aqui, eu falo que eu vou colocar no e-card e aí eu só vou me ligar na hora de subir o vídeo, tá? Eu só vou me ligar depois que alguém comenta assim, mas você não colocou no e-card. Então me lembra, se eu esquecer, me lembra que daí eu ponho.
Mas o vídeo que eu fiz, ele foi mais a respeito de de explicar quem são as pessoas que normalmente são promovidas, né? São pessoas que caraca, me veio sempre a palavra em inglês, mas eu não consigo em português. Às vezes eu não sei o que acontece, né, psicologicamente falando. Vocês me ajudam aí, por favor, porque às vezes a pessoa fala assim, às vezes eu vi um podcast, às vezes não, uma vez eu vi um podcast de um cara que tava falando, né, num podcast grande, não sei o que lá, daí ele lançou um termo em inglês, aí todo mundo começou a zoar ele. Só que assim, é real, às vezes você tá conversando, o seu dia a dia em inglês é tanto que quando você faz o switch back, né, de volta pro português, o começo ele demora, né, o seu cérebro ele demora para voltar à linguagem anterior. Eu tava falando inglês há 5 minutos atrás, então me perdoem se eu lançar algum termo desse, né? Não é porque eu sou estrelinha, eu quero mostrar meu inglês, porque eu acho que meu inglês na verdade é bem horroroso, mas eu não faço de propósito, tá? Quero deixar claro isso. Mas a palavra que eu, né, depois de ter enrolado bastante, a palavra é challenge. Opa, eu indo pro lado aqui. A palavra é challenge, né? Você, inclusive eu acabei de falar ela em português e eu não consigo lembrar. Mas quando você challenge, você, né? Meu Deus, é difícil, cara. Mas quando você desafia, beleza, vamos lá. Quando você se desafia muito, quando o profissional desafia muito, tanto a liderança quanto os colegas, né? Mas importante dizer aqui, importante mencionar, é quando o desafio ele é um desafio que faz sentido, do tipo, você considerou esses outros cenários, tal, e não do tipo assim, eu tenho minha opinião forte e é só a minha opinião que vale, você que se dane com a tua opinião, né? Eu acho que é natural você ter ideias que sejam diferentes, mas o mais natural ainda e o mais maduro é você entender os pontos e decidir o que é melhor como um todo e não o que é melhor para você. E esse é um comportamento que ele é extremamente importante e ele ajuda você a subir de cargo, se esse for o seu objetivo na vida. Se você quer ser promovido, você tem que construir esse behavior, né? esse comportamento, que é um soft skill. Então isso é uma coisa que é construída. Não é fácil. A minha dica é, presta atenção no que o teu comportamento está gerando, porque muitas vezes a gente está em situações do tipo assim, tô trabalhando e eu nunca sou promovido porque a liderança não vê o meu esforço. Beleza, mas será que é mas será que é a liderança que não vê, ou é você que não está falando o que você está fazendo, ou as coisas que você conquistou, né? Tipo, tem casos, cara, porque assim, vou te falar, e aí o meu ponto de vista, se você estiver no mesmo nível ou não, me comenta aqui embaixo, vê se eu tô errado. Mas tem casos que, tipo assim, na verdade eu vou até falar o seguinte, cara, que acontecia comigo. Cara, quando eu era programador, eu detestava quando um gerente vinha perguntar o que eu tava fazendo. Detestava, cara, detestava. Porque aí você entra na questão do micromanagement, né? Então, tipo assim, é o gerente querer saber no detalhe o que você está fazendo. Não, cara, o gerente e o produto, né? Eles sabem num contexto de entregáveis, assim, você tem que trabalhar em tal entregável até, tipo, sei lá, esse primeiro quarter, ou segundo quarter, enfim, tipo, no longo prazo a gente sabe o que vocês estão fazendo, mas no detalhe, nem quero saber o que é o detalhe, porque o detalhe é assim, cara, time, temos um problema. É o time que tem que resolver. Muitos dos times que eles não são performáticos, eles não performam, normalmente é porque o gerente está lá no detalhe.
E eu vou te falar uma coisa, tá? Em reunião não. Em times de empresas que eu trabalhei no passado, que gestores tinham que entrar no detalhe das decisões, os times não evoluíam. E constantemente, quem era penalizado? Os próprios engenheiros, cara. Troca de gestor constante, falta de alinhamento. Putz, cara, várias coisas erradas aconteciam. Medo, às vezes o engenheiro tem medo de falar. Não, vamos supor, na daily. Você tá na daily e tal, trocando uma ideia com teus colegas, o que precisa fazer e tal. Entra o gerente. Cara, a galera muda de assunto ou fala, fala bem superficial. Às vezes eles nem pedem ajuda com medo do gerente estar lá. Então, esse é um poder que o gerente tem, cara, mas precisa ser usado com muito cuidado. Tem que ser muito cuidado. Vou te falar. Na empresa que eu tinha, eu era literalmente obrigado a entrar na daily. Mas você tá entrando na daily? Pô, eu tinha essas conversas com o meu diretor, cara. E o time não andava, cara. Tinha time que andava, claro, mas a grande maioria não andava. E a galera colocava a culpa em mim ainda. Mas você não sabe o que eles estão fazendo. Mas você não isso, você não aquilo. Eu falava, caraca, velho, como assim? Eu sempre detestei. Quando eu era gerente, quando eu era engenheiro, eu sempre detestei gerente pra ficar no meu pé. Por que agora que eu sou gerente eu tenho que ficar no pé da galera? Não, eu não confio, cara, eu não gosto. E hoje eu faço exatamente isso. Eu não fico em reunião que não precisa, cara. Não precisa saber. O time ele tem que estar alinhado. Eu tô sempre aberto, tô sempre disponível para o time me procurar. E ele tem que se sentir suportado e também eles têm que sentir a importância do trabalho, né? Eu só entro assim em reunião tal quando precisa mandar alguma mensagem, né? Alinhar, enfim, coisas importantes, né? E isso eu tenho visto bons resultados. Os times hoje que eu tenho, eu tenho mais time do que na empresa anterior e o time anda sozinho, cara. Eu não preciso ficar no pé, sabe? Claro, você tem que dar o direcionamento às vezes, tal, uma coisinha aqui, outra ali, mas no geral o time anda sozinho. E esse que é o objetivo, é isso que eu acredito. E para isso acontecer também, a gente tem que ter pessoas com perfil de liderança na liderança desses times. Então, por exemplo, você tem que ter um bom sênior que tenha esses comportamentos, comportamento de time, comportamento de, vamos... de novo, a palavra em inglês e eu esqueci o desafio. Um líder, um sênior que desafia o time, ou um arquiteto de solução que desafia o time também, que tem esse tipo de conversa produtiva. E claro, né, a gente tem engenheiro também que fica quietinho no cantinho dele e tal. E aí essas pessoas, elas são muito mais difíceis de você entender, né? Fora as reuniões que a gente tem, é muito difícil você pescar assim, o que a pessoa está querendo, o que motiva ela, se ela está na posição certa, se não está, enfim. E é desafiador, mas esse é o trabalho do gestor, né? De identificar isso e melhorar. Esse é um dos grandes desafios. Mas o grande lance que eu queria falar também é dessa capacidade, né? Além do que eu comentei, obviamente, porque está tudo vinculado uma coisa com outra, é a capacidade de você, com essa argumentação, é a capacidade de você simplesmente disagree, que é não concordar, né? Você não concorda com algo, mas você tem o commitment sobre a decisão. Então, uma vez que você tem essa argumentação, essa troca de ideia, troca de né, argumentação, vou chamar assim, troca de argumentações, quando você chega numa decisão final, essa decisão final, ela tem que ser, você tem que acatar ela. Bom, a gente discutiu, colocou os pontos, as ideias, tal, contraponto também,
E é isso que a gente vai acontecer. E aí eu vejo que as pessoas que mais se dão bem nesse sentido são as pessoas que elas têm essa capacidade. Ó, eu não concordo, mas vamos fazer acontecer. E aí a pessoa faz acontecer. Apagou aqui, não sei se desligou, que susto. E aí faz acontecer. Então esse é um comportamento que eu vejo acontecer de sucesso, tá? De sucesso. Então, isso inclusive é um dos princípios de liderança da AWS. Se você colocar no Google Leadership Principles da AWS, né, vai aparecer uma página com imagens, com vídeos, tal, explicando o que é. E esse é um dos valores deles, que eu acho bem legal também. Então, se você quer evoluir nesse lado, dá uma buscada nessa parte de Disagree and Commitment, que eu acho que, é bem legal. E, de fato, você começa a perceber quem evolui naturalmente, né? E quem fica estagnado. Beleza? Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!